Queridos, vamos dar início então. Queria agradecer a presença de todas as pessoas para mais uma webconferência aqui do Núcleo de Saúde Digital da Unifesp. Agradecer muito aí a parceria do Thiago, que ajudou a construir aqui, né, o desenho de tudo que a gente tem organizado, né, e nos deu de presente também indicação do João Francisco, que tem sido um parceiro de primeira hora, né, recebendo aqui também agora a equipe do eixo, né, de cuidado AD, cuidado às questões de agravamento, né, do sofrimento psíquico, das intercorrências, da relação com a urgência. Então, queria dar boas-vindas para essa nossa jornada aqui de teleeducação e passar a palavra para o João Francisco, né, que vai conduzir aí nossa conversa hoje. Obrigada, querido. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Queria pedir desculpa aí pelos probleminhas técnicos que tivemos até iniciar, mas eu sou psiquiatra, sou referência técnica, né, da Meta 6, que é de uso problemático de álcool e outras drogas, e aí a gente elaborou essa webconferência, né, que é sobre justamente, né, esse tema, conceitos, classificações, diretrizes de tratamento, né, sobre critérios diagnósticos, discutindo essa interação entre vulnerabilidade social, saúde mental, políticas públicas, né? E quem a gente chamou é o Thiago, que é médico psiquiatra, professor da Escola Paulista de Medicina, coordenador do Ambulatório Geral de Psiquiatria da escola, coordenador do PROAID também, coordenador do Programa de Residência Médica da Unifesp, e vai falar um pouquinho com a gente. A gente passou mais ou menos uma duração aí de cerca de uns 45, 50 minutos, e depois no final para a gente poder abrir para perguntas, tirar dúvidas, tá bom? Queria agradecer mais uma vez a presença do Thiago, ele ter aceitado aí fazer essa web para a gente, né, compartilhar um pouquinho mais esse conhecimento. E mais uma vez, bem-vindo aí, Thiago. Te dou a palavra, fique à vontade. Obrigado, queria agradecer então o João, a Luciana pelo convite. Eu tive no comecinho da estruturação da proposta, acabou, o João falou aí o que eu faço, né? Eu coordeno coisa demais, acabou que eu não ia dar conta de pegar mais uma, mas eu não tenho dúvida de que a minha maior contribuição ao projeto foi o João. Então, sei que vocês estão um excelente parceiro aí, porque o João é muito querido. Eu não consigo compartilhar minha tela. Está dizendo que eu não tenho permissão. Tem como... Será que Marinês é que precisa nos liberar? Tô achando. Hoje nós tivemos essa surpresa, gente. O pessoal não trocou os links da webconferência que aconteceu ontem. E aí, a Marinês que gerou o link ontem, então ela que está com os acessos. Vamos ver se elas conseguem mexer aqui na configuração. Deixa só eu aproveitar então esse tempo para eu me situar mais. Eu perguntei para o João, mas eu não lembro. Quem é o nosso público? São todos profissionais da saúde, médicos, psicólogos, enfermeiros, público variado, ou temos uma área específica? Acho que somos bem multi, né? Vocês querem fazer enquanto a gente está acertando uma rodada, só para o pessoal poder falar qual que é a especialização de cada um, só para a gente saber um pouquinho o público, Lu? O que você acha? Podemos rapidamente dar um salve aí? Então, terapeuta ocupacional. Vou chamando, tá? Na ordem que está aqui na minha tela. Adriel, Ana Carolina, Oi, Ana gente. Lu. Oi, boa tarde. Para se apresentar? Isso, dizer qual que, pelo menos, sua formação, para eu saber para quem eu estou falando. Tá tendo um vento aqui na praia, que eu moro aqui na beira da praia.
Vou puxar por aqui. Nós temos, Tiago, na conformação da equipe, articuladores de território, que são pessoas das comunidades que a gente vai fazer o trabalho de suporte entre pares. Então, a gente tem equipes indígenas, equipes no campo e equipes também com a experiência de situação de maior vulnerabilidade, população em situação de rua. Adriel, nosso articulador de território, nosso apoiador em território lá da equipe da terra indígena de Itapirema. Deu aí, Adriel? Boa tarde a todos, saudações a todos. Me chamo Adriel Caraí, para quem não me conhece, sou da aldeia Itapirema, território Piaçaguera, no litoral sul de São Paulo. Faço parte da coordenação também da juventude pela Arpim Sudeste, que é uma organização aqui, né, regional. Então, ela pega daqui de São Paulo até o Rio de Janeiro, né, abrangendo esses dois estados. Então, eu faço parte, né, dessa coordenação pela juventude e também sou uma liderança aqui do território, né, do meu território, seguindo na luta, né, por fortalecimento dos nossos jovens aí, né, e acho que é um pouquinho, né, sobre o que eu faço aqui no meu território. Estou muito feliz de estar nesse projeto com todos vocês e agradeço muito. Gratidão. Bom, eu consegui, vocês estão vendo minha tela? Estamos sim. Então, meu primeiro slide está aparecendo aí para todo mundo, então, né? Então, ó, a ideia, né, dessa fala é trazer alguns conceitos básicos de dependência, não é esgotar o assunto, não é aprofundar em nenhum aspecto específico. Então, assim, vou dar uma passada. Eu gosto de pensar que é uma aula para colocar todo mundo no mesmo ponto de partida, né, sobre os conceitos, e é daqui que os temas serão desenvolvidos. Eu vou falando aqui, mas vocês podem ficar à vontade para me interromper a qualquer momento. Eu não sei se eu vou conseguir ver se alguém levantar a mão, mas pode só abrir o microfone, dar um grito e a gente conversa, tá? Bom, então a ideia é falar de conceitos gerais, falar um pouco sobre os critérios diagnósticos, e farmacoterapia eu vou pincelar bem por cima, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E aí, acho que é importante sempre a gente começar e lembrar que o uso de substâncias ele faz parte da história da humanidade desde sempre. Então, todas as culturas antigas, todas as religiões antigas, todas as sociedades, elas tinham alguma forma de incluir uma substância dentro dos seus rituais, dentro da sua cultura, da sua convivência. Então, a gente tinha, né, na Grécia Antiga, Baco, deus do vinho, deus das festas, que depois vai se tornar Dionísio, né, na Roma Antiga, e a gente tem os indígenas norte-americanos que atribuem um papel muito relevante para o tabaco dentro dos seus rituais. E aí a gente vai pensando nessas culturas antigas, originárias, e a gente pode pensar, mas na mitologia cristã isso não é presente. E é um engano, que muita gente não lembra de várias passagens da Bíblia que citam, por exemplo, os do álcool, né? Então, Noé comemora o final do dilúvio tomando um porre, né? Bebendo muito. A gente tem na missa diariamente o padre usando o vinho como um símbolo do sangue de Cristo, dependendo da sua igreja, do padre, isso é oferecido aos fiéis dentro da missa. Então, o uso de substâncias, ele está muito presente na nossa vida. E o que acontece é que esse uso de substâncias, ele vai mudando de característica, ele vai mudando de compreensão sociocultural de acordo com o tempo que a gente vai estar vivendo. Então, cada cultura, cada sociedade vai se relacionar com as substâncias de uma forma diferente.
E aí, isso faz com que, por exemplo, nos anos 30, o álcool era proibido nos Estados Unidos e você tinha esse tipo de protesto. Então, os homens na rua com a placa de nós queremos cerveja. E nessa mesma época, enquanto o álcool estava proibido, a cocaína ela era liberada, legalizada, e ela era vendida na farmácia como pastilha para dor de garganta. Então, crianças fofinhas aí na embalagem, algo muito inocente. E 30 anos depois, essa situação estava invertida. O álcool estava liberado novamente e a cocaína estava proibida. E o que mudou? Foi o álcool? Foi a cocaína? Não foi. O que mudou foi a nossa compreensão sociocultural sobre o uso daquelas substâncias e como cada uma deveria ser regulamentada. Acho que desde os anos 90 a gente vem assistindo a uma nova mudança. Então, progressivamente, do final dos anos 90 para cá, a gente vem observando uma série de restrições ao uso do cigarro, né? E, ao mesmo tempo, dos anos 2000 para cá, a gente vem observando uma série de flexibilização das leis que regem, que regulamentam a venda e o uso de maconha. O que mudou? A maconha? O cigarro? Não. Mudou a nossa compreensão sociocultural sobre essas substâncias e sobre o que esse uso representa. E aí, por que é importante discutir esse assunto? Fizeram uma pesquisa no final, em 99, nos Estados Unidos, perguntando para a população geral, não eram profissionais de saúde, população geral, qual é a causa desse transtorno mental? E aí era apresentado para a população uma historinha, né? Não tinha termos técnicos, não tinha nada que dificultasse a compreensão. Era uma historinha, o fulaninho não sai de casa, está muito triste, não sai da cama, e a pessoa entendia que ali era um diagnóstico de depressão. E aí, então, esquizofrenia, depressão, dependência de álcool e dependência de cocaína. E para esquizofrenia e depressão, a população geral americana apontou que elas eram causadas por um desequilíbrio químico no cérebro. E aí, por mais reducionista que seja essa compreensão, essa ideia, ela traz uma possibilidade de tratamento implícita nela. Porque se é um desequilíbrio químico, talvez exista algo que eu possa fazer para restaurar esse equilíbrio. De novo, é uma compreensão simplista do que causa, do que gera a esquizofrenia, a depressão. Mas existe uma forma de tratar, você subentende que existe uma forma de tratar. Quando a gente vai para a dependência de álcool, as pessoas dizem que a dependência de álcool ela é causada pela forma como a pessoa foi criada. E aí você já começa a ver que a ideia de tratamento ela fica um pouco mais distante, porque a pessoa já foi criada, já é um adulto, burro velho, o que a gente vai fazer agora? Então, o tratamento começa a ficar mais distante, parecer mais difícil. E para a dependência de cocaína, você não tem o que fazer, porque é um problema de caráter. Se é um problema de caráter, aquela pessoa não vai mudar, não vai ter tratamento, não vai ter forma de ajudá-lo. Além disso, essa mesma pesquisa perguntou qual era a chance daquele quadro apresentado ser um transtorno mental, a chance daquela pessoa ter atitudes violentas, então rompantes aleatórios de violência, e o desejo de manter distância social. Eu ouvi um barulhinho, eu não sei se é alguém levantando a mão ou se é outra coisa. Tiago, o Vinícius levantou a mão, eu queria só ver se a gente pode, Vinícius, seguir um pouco mais, guardar um pouquinho aí a dúvida, para seguir um pouco mais com o Tiago, para depois a gente voltar nas dúvidas. Pode ser? Que eu estou só preocupada que a gente passou muito. Pode sim, é que eu gostei da forma que ele se expressou sobre o álcool e a cocaína, né? Como assim o caráter da pessoa? É isso que eu queria saber. Então, isso foram respostas que a população americana, não profissionais de saúde, deram, né? E não tem um aprofundamento disso, né? O que é um jeito de criar que leva a essa ideia, tá? Que é uma ideia preconceituosa, claro. Que problema na família que gerou o alcoolismo, que problema de caráter é esse que leva a cocaína.
Mas, de novo, isso tudo é a opinião de pessoas leigas e absolutamente preconceituosa, é muito estigmatizante, né? Aumenta muito o estigma, o preconceito. E aí, então, né, a probabilidade de ser um transtorno mental, de ter atitude violenta e distância social. E aí a gente vê que menos da metade da população identificou a dependência de álcool, a dependência de cocaína, como um problema de saúde, né? As pessoas não tinham essa ideia de que era um problema de saúde. As pessoas tinham a ideia de que pessoas que fazem uso de álcool, de cocaína, poderiam ter uma explosão, uma crise de violência, de agressividade. E a maioria das pessoas, 70% para o álcool, 90% para a cocaína, queria se manter distante de alguém com aquele quadro. Se eu quero me manter distante, como é que eu posso ajudar essa pessoa, né? Se eu não quero aquela pessoa por perto, o que eu posso fazer por ela, né? Ela fica meio que largada à própria sorte. Então, era essa a visão predominante. E aí a gente pode pensar que, isso é nos Estados Unidos, aqui no Brasil deve ser diferente. E aí fizeram um estudo muito parecido, colocando só o álcool, não tinha cocaína. A chance de você ter ideias negativas sobre alguém com aquele quadro, a chance daquela pessoa ter um rompante, uma explosão de violência e o desejo de ficar distante daquela pessoa. E aí a gente vê que a maioria da população brasileira tem ideias negativas, a enorme maioria acha que uma pessoa com dependência de álcool pode ter uma explosão de violência aleatória na rua, e 6 em cada 10 querem se manter distantes de alguém com problema com álcool. Então, assim, isso mostra que a dependência, o uso de substâncias, é uma condição muito estigmatizada ainda, que a gente precisa falar muito sobre isso, cuidar muito disso, porque as pessoas ainda têm ideias muito erradas sobre o uso de substâncias. Mas eu estou aqui há um tempão falando de dependência e não falei o que é dependência, como que a gente define dependência. E aí, quando a gente fala em uso de substâncias, dependência, costumam vir na nossa cabeça imagens meio essas, assim, de pessoas em muita vulnerabilidade, pessoas que já estão ali sem nenhuma estrutura. Se a gente for perguntar, muito provavelmente é isso que está presente na imaginação das pessoas. E aí, se você perguntar para a população geral, para leigos, o que é droga, então vai aparecer o crack, vai aparecer a cocaína. Hoje em dia, às vezes, as pessoas demoram um pouquinho, mas lembram que a maconha é uma droga. Mas para a gente que trabalha com saúde, que trabalha com pessoas, a gente precisa lembrar que existem várias outras drogas. Então, existem as anfetaminas, as drogas sintéticas, o LSD. E aí demora um pouco para a gente lembrar que o álcool também é uma substância com potencial de abuso, a gente esquece disso, o cigarro. E se a gente vai indo mais além, o café, a cafeína, é uma substância de abuso também. E hoje a gente sabe que mesmo alguns comportamentos que estão muito presentes na nossa vida, eles podem causar dependência, seja de série, de redes sociais, videogame, até a droga que está presente aí no bolso ou na mão de todo mundo, que a gente já sabe que existe uma dependência de celular. Então, dependência é uma coisa que está muito mais próxima da gente do que a gente se dá conta. Teve esse estudo que foi feito em 2005, de cada 10 brasileiros, 4 com 15 anos ou mais, tá? Tirando pré-adolescente e as crianças. 15 anos ou mais. 1 em cada 4 já fez uso de alguma droga ilícita. É bastante, gente. Estou vendo aqui, a gente está com umas 45 pessoas, umas 11 já fizeram uso de alguma droga ilícita, pelo menos. E 1 em cada 25 pessoas já precisou de tratamento por conta do seu uso de drogas. Então, assim, é muita gente. Essas pessoas, elas vão estar perto da gente, a gente vai precisar ajudá-las.
E aí as substâncias mais usadas, né, o álcool, disparado, de cada 4 brasileiros, 3 já fizeram uso de álcool alguma vez na vida, e de cada 10, um vai ter o quadro de dependência do álcool. Então vai precisar, não é alguém que bebe de vez em quando, não é alguém que bebe de final de semana, é alguém que bebe muito, que tem muitos problemas na sua vida decorrentes do uso do álcool. O tabaco, 1 em cada 10, mais ou menos, e aí se a gente vai para a maconha, o quadro de dependência de maconha é de 1%, mais ou menos. Solventes, lança, loló, éter, benzina, gasolina, cola, 0,2%, então é bem pouquinho. E a cocaína que a gente fala tanto, né, cocaína, o crack que aparece tanto na televisão, nos jornais, 0,2%. Então a gente devia estar usando o nosso tempo principalmente para discutir álcool, né? Álcool é o mais prevalente, é o que a gente mais vai encontrar. A imprensa devia estar focada em falar de álcool, não em falar só de Cracolândia, de drogas K, de drogas Z, de todas essas novidades que as pessoas têm curiosidade, mas não é o que traz problema, não é o que vai aparecer nos serviços de saúde. Aí tem esse estudo de 2012 que mostrou que 50% da população bebeu no último ano. Então, 1 em cada 2 brasileiros bebeu nos últimos 12 meses. E entre quem bebeu, metade consumiu álcool pelo menos uma vez por semana e 40% bebeu 5 doses ou mais, num dia de uma vez. E aí o que é uma dose? Mais ou menos uma lata de cerveja, ou uma taça de vinho, ou uma dose do destilado, tá? E por que esse número, né? Por que foram perguntar 5 doses ou mais? Por que 5? Porque essa é a definição mais aceita do beber em binde. O que é beber em binde? Termos bem leigos, beber em binde é meter o pé na jaca. É você se acabar de beber. É beber muito em pouco tempo. Então, a gente vai falar em 5 doses ou mais em menos de 2 horas para os homens e 4 doses ou mais em menos de 2 horas para as mulheres e para homens e mulheres com 60 anos ou mais, tá? E por que enfiar o pé na jaca, dar PT, beber em binde é importante? Porque quando você está nessa intoxicação, que você vai ter as consequências agudas do uso do álcool. É quando você está muito alcoolizado que você vai se envolver em acidente de trânsito, que você vai pegar carona com seu amigo que também está alcoolizado e você não está raciocinando direito e vai, correndo o risco de sofrer um acidente, de machucar alguém. Quando você está muito alcoolizado, que você vai se envolver em brigas, seja como agressor, seja como vítima, que você vai se envolver em violência sexual, seja como agressor, seja como vítima. Então, essa intoxicação aguda, esse beber muito em pouco tempo, ele é super preocupante, é importante que a gente olhe para ele. E esse é um tipo de uso que vem aumentando. Então, a gente vê aí que aumentou de 2006 a 2012 em torno de 30%. E o que é importante é que aumentou bastante entre as mulheres, tá? Então, a gente tinha uma ideia de que mulheres usam menos drogas, usam menos álcool do que os homens. E hoje a gente vê que isso também era um ponto sociocultural. Então, a geração das mulheres, meninas, com até 25 anos, faz uso de álcool tanto quanto os meninos, os homens. Então, assim, à medida que a sociedade, né, que vem lutando para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres, o uso de drogas está entrando também na igualdade. As mulheres têm usado mais ou têm falado, se sentindo mais à vontade para falar sobre o seu uso de substâncias, né? Porque tinha muito, e claro que ainda tem, aquela ideia de que a mulher não pode beber, pega mal. E talvez agora as mulheres, as meninas das gerações mais novas, possam falar sobre isso com pouco de naturalidade. Esse eu vou pular.
Então, o uso de substâncias, né, a mensagem principal é de que o uso é muito comum, e é um desafio para todo mundo que trabalha de alguma forma com a saúde, tá? Mas eu sigo aqui falando um tempão e ainda não disse qual é a definição de dependência. E aí, tem essa definição, que é da Organização Mundial da Saúde, de 1969, ela é bem antiga, mas é uma das definições que eu mais gosto. Ela diz que dependência é um estado psíquico, mental e algumas vezes físico, que resulta da interação entre um organismo e uma substância, então vem desse encontro, né? Precisa ter esse encontro entre a pessoa e a droga, que é caracterizado por modificações de comportamento. Então, a gente precisa ter em mente que todo mundo usa droga buscando uma modificação de comportamento, buscando o barato, buscando o prazer que a droga traz. Então, e aí a gente pode pensar em modificações de comportamento muito agudas. Então, quem fumou crack está lá com uma modificação de comportamento muito grande na intoxicação. Quem usou LSD está lá com uma modificação de comportamento alucinando muito grande. Mas a gente tem que lembrar que o nosso comportamento seria dormir. E aí eu vou lá, tomo 1 litro de café para passar a noite estudando para a prova do dia seguinte. Eu estou buscando também uma modificação de comportamento. E outras reações que sempre incluem o impulso a usar a substância de modo contínuo ou periódico. E impulso é uma palavra muito importante nessa história. O que é o impulso? O que é o ato impulsivo? É a gente fazer aquilo que vai dar mais prazer imediato. Então, assim, todos nós tínhamos alguma coisa muito mais prazerosa do que estar aqui dando ou assistindo aula. Se vocês não tinham, eu tinha. Consigo pensar em um monte de coisas que iam ser mais prazerosas do que estar aqui falando com vocês, com todo respeito. Mas o que acontece, né? Então, eu moro em Santos, eu moro na praia, tá um dia lindo, tá ventando bastante, mas tá um dia lindo, daria para ir para a praia, passear com o meu cachorro, eu ia ter muito mais prazer. Mas aí eu lembro que, puxa, mas eu me comprometi com o João, eu me comprometi com a Luciana, vai pegar mal se eu não aparecer, eles não vão me convidar de novo, os alunos estão lá me esperando, vão ficar com uma impressão horrível. E aí eu ponho na balança isso, né? Eu vou ter o prazer agora de ir passear na praia, ou eu vou ignorar esse prazer nesse momento e vou seguir aquilo que é a minha responsabilidade e talvez ter um prazer lá na frente. Então, o prazer da Luciana e do João gostarem do que eu apresentei e me chamarem de novo, o prazer de saber que fez uma diferença no trabalho de vocês, mas é um prazer lá na frente, não é o prazer agora. E a pessoa que vai desenvolver um transtorno pelo uso de substâncias, um problema pelo uso de substâncias, ela sempre vai tender a fazer o prazer imediato. Então, ela sempre vai buscar aquilo que é mais impulsivo. E outras com a finalidade de experimentar seus efeitos psíquicos ou evitar o desconforto da privação. Então, a gente começa a usar drogas para modificar o comportamento, para experimentar o barato, os efeitos mentais que a droga traz, o prazer. E a gente se tornou dependente, a gente passou a ter um problema mesmo com a droga, quando a gente não consegue ficar sem usar. É muito ruim não usar. E aí, por conta disso, para evitar esse desconforto, eu vou lá e faço uso. É uma definição bonita, é uma definição completa, mas ela é uma definição talvez muito técnica. Na prática, quando eu estou ali na frente de um paciente, o que eu tenho que olhar? O que eu tenho que avaliar? E aí, tentando trazer isso, né, a gente vai sempre pensar nesses 3 elementos. Qual é a droga que está sendo usada, em que contexto, em que ambiente ela está sendo usada e quem está usando. Falando da droga que está sendo usada, a gente consegue dividir de uma forma didática, tá? Isso não é, assim, estanque, quadradinho.
mas a gente consegue dividir em 3 grupos. Os depressores do sistema nervoso central, que vão fazer o nosso cérebro funcionar para menos, vão deixar a gente um pouco mais lentificado. Que aí entra o álcool, entram os solventes, então a cola, o éter, o lança-perfume, o loló. Entram os opioides, que são extraídos dessa flor, que é a flor da papoula, e entram os benzodiazepínicos, os calmantes, os ansiolíticos, que está aqui, que são remédios vendidos na farmácia, faixa preta. E o que está escrito na faixa preta aqui é: esse medicamento pode causar dependência. A gente tem também os perturbadores do sistema nervoso central, que são aqueles que vão mudar a forma como a gente enxerga o mundo. E aí entra a maconha, os cogumelos, o LSD. E, por fim, a gente tem os estimulantes do sistema nervoso central. A cocaína, o crack, as anfetaminas e os psicoestimulantes, tipo a Ritalina, por exemplo, que são substâncias que vão fazer o nosso cérebro funcionar para mais. Vão dar muita energia, vão acelerar o raciocínio, mas de um jeito que passa do ponto. Não acelerar o raciocínio de um jeito super legal, nossa, estou pensando melhor. Não. Você vai ficar com o seu cérebro muito pilhado, muito estimulado, e isso é ruim. Então, esses são os 3 grupos de substâncias, e é importante que a gente saiba o que cada pessoa está usando, porque isso pode fazer uma diferença. Uma pessoa que é muito ansiosa, muito pilhada, talvez ela prefira usar um depressor. Então, vou beber que aí acalma, baixa a minha ansiedade. Ou uma pessoa que está lá deprimida pode começar a cheirar cocaína, porque me dá uma energia, me dá um ânimo. Então é importante saber um pouco sobre a droga. É importante também saber um pouco sobre o contexto em que se dá o uso, né? De onde essa pessoa vem, onde ela mora, como é a região onde ela mora, como é o território ali. E aí essa preocupação com o ambiente, com o contexto, ela veio no final dos anos 70 com o estudo da Ratolândia. Se vocês digitarem no Google Ratolândia, vai aparecer uma história em quadrinhos explicando esse estudo. E é bem bonitinha, vale a pena. Se vocês digitarem no YouTube, também aparecem umas animações curtinhas, bem bonitinhas, explicando. O que foi o estudo da Ratolândia? Os pesquisadores fizeram 2 grupos de ratinhos. Em um grupo, os ratinhos ficavam fechados numa gaiola de 20 centímetros por 20 centímetros, uma gaiola super pequena, o ratinho sozinho, exposto à luz artificial do laboratório, sem ver a luz do dia. E esse rato, ele tinha livre acesso, podia usar à vontade, água, comida e uma mistura de água com morfina. E o outro grupo de ratinhos também tinha livre acesso à água, comida e água com morfina. Mas esse outro grupo ficou num lugar aberto, exposto à luz solar, com vários ratinhos machos, ratinhos fêmeas que podiam interagir entre si, laguinho para o rato nadar, brinquedinho para o rato ficar lá se divertindo e se distraindo. E aí os pesquisadores viram no final do estudo que os ratinhos que ficaram na gaiola, fechados, sem nenhum tipo de fonte de prazer, eles usaram muito mais água com morfina do que os ratinhos que ficaram naquele lugar feliz que era a Ratolândia, cheio de opções de lazer. Então, nesse contexto, cheio de coisas legais, cheio de outras fontes de prazer, os ratinhos usavam menos, precisavam menos da morfina para se sentir bem. Com isso, rapidamente começaram a fazer pesquisas com seres humanos. E hoje a gente sabe que num bairro que tem poucos equipamentos de esporte, lazer, cultura, você vai ter mais chance de encontrar alguém com problema por uso de drogas. Num bairro que você tem muitos bares, você vai ter mais chance de encontrar alguém com problema com o uso do álcool. Então, é muito importante a gente conhecer um pouco do território de onde vem aquela pessoa, para saber se ela está num risco, num ambiente com maior ou menor risco. Mas também é importante a gente olhar para o microambiente,
Tá, então já entendi. Você vem de um lugar que não tem fontes de distração, o único lazer que tem é parar no posto de gasolina e ficar bebendo lá. Mas em que contexto você bebe? Que horas que você bebe? Com quem você bebe? Então, assim, a gente pode ter a mesma pessoa usando a mesma droga, que no caso aqui é o álcool, mas na foto de cima, a pessoa está usando com amigos, ela não vai trabalhar no dia seguinte, ela não vai faltar na escola, na faculdade no dia seguinte, ela não vai voltar dirigindo para casa, ela voltou de carro de aplicativo, ela não tem uma doença que contraindica beber, ou seja, é um uso que tem um risco muito pequeno, muito controlado. A gente tem que lembrar que, assim, usar substâncias sempre vai ter uma dose de risco. Nem que seja nesse caso aí que eu falei que está tudo lindo, o risco de você estar lá um pouco mais alto e mandar uma mensagem para o ex, para a ex, se arrepender depois, puxa, não queria ter ido atrás. Mas algum risco, mesmo que pequeno, ele existe. Mas no outro caso, na foto de baixo, pode ser a mesma pessoa que está usando a mesma substância, que no caso é o álcool, mas ela está bebendo e dirigindo. E isso não pode acontecer. Então, a orientação que a gente tem que fazer, né, ela vai ser muito diferente. Olha, que legal, você saiu, bebeu, foi numa situação ali que parece que não teve muito risco, mas fica de olho, isso não pode ser sempre, se começar a se repetir, fica atento. E no caso da foto de baixo, a orientação tem que ser muito enfática. Isso não pode acontecer. Você não pode beber e dirigir. Ah, mas foi só uma latinha. A gente pode até discutir se dá ou não para dirigir com uma latinha. Mas o fato é que hoje é proibido e vai te dar uma dor de cabeça enorme se você for pego bebendo e dirigindo, ainda que seja só um pouquinho. Então a gente precisa saber também especificamente que horas, como, com quem aquela pessoa faz uso da droga. E por fim, a gente tem o terceiro elemento desse tripé, que é a pessoa que efetivamente está fazendo uso. E aí, então, o indivíduo, a gente vai ter um monte de fatores para considerar. É um elemento super complexo nessa história. Por que a gente fica dependente de álcool e não fica dependente de brócolis? Por que a gente fica dependente de sexo e não fica dependente de martelar o dedo? Porque a gente só fica dependente daquilo que traz prazer. A gente só vai ter o potencial de gerar dependência aquilo que é prazeroso. E para alguma coisa ser prazerosa, ela precisa aumentar a liberação de dopamina nesse pedaço do cérebro aqui que está em azul, que sai da área tegmental ventral, passa pelo núcleo accumbens, chega no córtex pré-frontal. Então, é uma alteração, é um desequilíbrio químico, como o pessoal lá atrás falou, nesse pedacinho do cérebro aqui. E aí, tudo que ative essa região do cérebro tem o potencial de causar dependência, por isso que a gente já sabe que Instagram, celular, as bets, tudo isso pode causar dependência, porque aumenta a liberação de dopamina nesse pedaço do cérebro. A gente poderia ficar aqui dias discutindo a compreensão psicológica do uso de substâncias. Então, a gente sabe que o uso de substâncias, diferente do que o pessoal lá atrás disse, ele não é só um desequilíbrio químico no cérebro. Ele passa, como eu já disse, por fatores ambientais, onde eu moro, com quem eu bebo, como que eu fui criado. Ele passa por fatores psicológicos. Qual é a minha história de vida? Quais foram os meus traumas? Como foi a minha relação com os meus pais, com os meus amigos? Então, a gente consegue olhar de muitas formas diferentes para o uso de substâncias do ponto de vista psicológico. E, por fim, a gente sabe que problema com o uso de substâncias anda muito junto com algum transtorno mental, com formas de sofrimento psíquico. Então, é importante a gente sempre ficar atento para isso. A gente não sabe o que vem primeiro. Era uma pessoa deprimida que começou a cheirar cocaína, ou a pessoa começou a cheirar cocaína e deprimiu?
Isso a gente ainda não tem certeza, a gente ainda precisa de mais pesquisas para ter certeza disso. Então, assim, o fato é que as duas coisas andam muito juntas, a gente precisa cuidar disso. Então, sempre quando a gente tiver com uma pessoa que diz que faz uso de substâncias, a gente tem que tentar entender esses três elementos. A droga que é usada, em que contexto ela é usada e quem está usando. Tá? E aí, quais são os critérios diagnósticos? Como que eu digo que alguém tem um problema com o uso de uma substância? A psiquiatria, ela usa muito o DSM, esse livro que é o manual da Associação Americana de Psiquiatria, para fazer diagnóstico. E aí, tudo que eu estou falando aqui, dependência, eu estou errado ao falar dependência. O nome correto é transtorno por uso de. Transtorno por uso de álcool, transtorno por uso de cocaína, transtorno por uso de maconha. A ideia da gente parar de usar a palavra dependência é que é uma palavra que já está muito estigmatizada. As pessoas já têm muito preconceito com esse termo. Então, ele não deve mais ser usado. É que se eu fosse falar toda vez transtorno por uso de, a aula ia durar o dobro do tempo, e às vezes eu esqueço também, porque são muitos anos falando dependência. Mas, enfim, é o transtorno por uso de substâncias. E aí a gente tem 11 critérios, tá? São esses 11 critérios diagnósticos que a gente vai usar para ver se alguém tem ou não tem dependência, se alguém tem ou não tem um transtorno pelo uso daquela droga. Quero que vocês decorem os 11 critérios? Claro que não. Quero que vocês entendam o que está por trás desses 11 critérios. A gente tem a fissura, que é um desejo urgente de consumir a substância. Eu preciso muito agora usar a substância. Então, a fissura é essa ânsia imediata pela droga. A gente tem a tolerância, que é precisar de doses cada vez maiores para ter o mesmo prazer, para ter o mesmo barato. Então, eu bebia 5 latas de cerveja, agora 5 latas não fazem mais nada. Eu não fico bêbado, doutor. É uma coisa que a gente escuta bastante. Então, precisar de doses cada vez maiores para ter prazer. A abstinência. Se eu não uso a substância, eu fico muito mal. Eu sinto no corpo, eu sinto sintomas físicos da falta da substância. Então, fissura, tolerância, abstinência. E os outros 8 critérios, eles todos vão querer entender qual é a importância que a droga tem na vida daquela pessoa. Então, de alguma forma, eles vão tentar investigar isso. A pessoa deixou de trabalhar por conta do uso de substâncias? A pessoa está tendo problema com a família por conta do uso de substâncias? A pessoa passa muito tempo usando a substância? Então, eu vou tentar entender o quanto da vida dela está mobilizado em torno da droga. E aí eu sempre dou o meu exemplo. O que tem aqui dentro do meu copo não é água, é Coca Zero. E se 3 da manhã eu olhar e ver que não tem Coca Zero na geladeira, eu vou sair para comprar. Assim, não estou brincando, não estou exagerando. Eu vou sair para comprar. E isso mostra que a minha vida, a Coca Zero ocupa um papel muito importante na minha vida. Eu vou perder horas de sono para ir lá buscar a Coca Zero. E eu vou mesmo. Então, assim, isso ocupa um espaço muito grande. E talvez isso signifique que eu tenho um problema com o uso de Coca Zero, né? Então, tentar entender o quanto da vida daquela pessoa está organizado em torno do uso é super importante. A gente usa, né? A gente estuda muito DSM, mas a classificação oficial aqui no Brasil é a CID. Ainda está valendo a CID-10. E aí, como que aparece o uso transtornos por uso de substâncias na CID-10? A gente tem o uso nocivo, que é um padrão de uso que traz algum prejuízo, mas que não fecha critério para dependência. Então, a gente precisa saber o que é dependência na CID-10. E aí, o conceito de dependência na CID-10, olha só, é o forte desejo ou compulsão de consumir, que é a fissura, a tolerância, a abstinência e os outros 3 critérios, a importância que a droga ocupa na vida da pessoa.
Então, são esses 4 elementos que a gente tem que olhar para poder ver se aquele uso é um uso tranquilo, é um uso que a pessoa precisa de uma orientação leve, normal, cuidado, não bebe de estômago vazio, enfim. Ou se a gente vai precisar pensar num plano para lidar com aquele uso. E aí, como que é o tratamento? A gente tem muitas ideologias, muitas formas de ver o tratamento da dependência. Então, para fugir de achismos, de paixões, o que eu acho melhor, o que o outro acha melhor, eu trouxe aqui a diretriz do Ministério da Saúde, até de 2003, e da Associação Americana de Psiquiatria. Então, isso não é a opinião do Tiago, isso é a diretriz mais correta que a gente tem hoje, tá? Que o tratamento ele tem que ter caráter voluntário, em equipe multidisciplinar, em rede e com projeto terapêutico singular. Um caráter voluntário, porque parar de usar substâncias é muito difícil. O corpo sente falta, a vida psíquica, a mente sente falta. Imaginem que do dia para a noite alguém vira e fala para vocês: olha, Luciana, agora você não pode mais ser terapeuta ocupacional. João, agora você não pode mais ser psiquiatra. Está proibido isso. Ia ficar um buraco enorme na vida deles. Porque muito da nossa vida se organiza em torno do trabalho. Então, é isso que a gente está propondo. A vida daquela pessoa, acabei de falar, se ela tem um problema, é porque a vida dela está em torno do uso de substâncias. Você vai falar para ela, você vai ter que tirar isso, a pessoa precisa estar muito afim para isso dar certo. Né? E a gente sabe que mesmo estando muito afim, talvez não vá dar para tirar de uma vez e a gente vai ter que pensar num plano de diminuir, de não ter tanto problema por estar usando, mas então, preferencialmente, um caráter voluntário. Em equipe multidisciplinar. Só que aí a gente precisa lembrar que equipe multidisciplinar não é só um amontoado de gente que tem empregos diferentes. Eu sou TO, eu sou agente comunitário, eu sou psiquiatra. Não é só isso. A gente precisa ter essas pessoas diferentes sentando e conversando, porque cada um vai ter uma visão e vai contribuir da sua maneira para poder lidar com aquela questão da dependência. O trabalho tem que ser feito em rede. E tem que ser feito em rede, por quê? Porque o paciente com problema por uso de substâncias, ele transita pela rede. Então, segunda-feira, vou parar de beber, agora vai. E aí ele para de beber e na quarta-feira ele vai começar a ter sintoma de abstinência. E ele vai parar lá na UPA. E aí na UPA vão ver que, poxa, está tendo abstinência porque deve ter um problema pelo uso. Vamos encaminhar para o CAPS-AD. Vai chegar no CAPS-AD, vão ver, nossa, mas você não passa na UBS há quanto tempo? Precisamos ver pressão, diabetes, vacina, cuidados de saúde. E aí, puxa, o médico lá da UBS vê que tem um problema X lá que vamos para o hospital para investigar melhor, fazer um exame mais complexo. Então, é um paciente que anda pela rede. E ele não anda só pela rede de saúde, ele anda também pela rede de assistência social. Eu não achei uma figura bonitinha da rede de assistência social. Eu coloquei todas essas pessoas aí que são a base social, são os assistentes sociais que vão estar nos CRAS, nos CRES, sendo figuras super importantes para ajudar na reinserção dessas pessoas. E o projeto terapêutico singular, que no fundo quer dizer não tem receita para tratar dependência química, tá? Para cada paciente, a gente vai ter que pensar num projeto individualizado. E a gente precisa lembrar que esse projeto tem que ir sendo revisto, porque as necessidades, os desejos, eles vão mudando com o tempo. E aí o projeto terapêutico singular, ele vai contar com um monte de profissionais. É o médico, é o enfermeiro, é o psicólogo, é o terapeuta ocupacional, são os grupos de ajuda mútua, são os atendimentos de família, a gente tem o assistente social, é o agente comunitário, é o clínico geral, é uma infinidade de pessoas que vão estar envolvidas pensando nesse projeto terapêutico. Isso não quer dizer que todo mundo, todo paciente tem que passar por tudo isso, ou tudo isso, tudo junto ao mesmo tempo. Não.
A gente tem que pensar o projeto terapêutico singular como esses combos de lanchonete. Então, ó, eu quero o cachorro quente com batata frita e suco. Naquele momento, a gente tem todos esses profissionais envolvidos aqui no serviço de saúde. Qual que está sendo mais importante agora? Né? Se a pessoa está lá na Cracolândia, puxa, eu não acho que ela precisa de um psiquiatra. Eu acho que assistente social pode ser muito mais importante junto com o agente comunitário, para sensibilizar para o tratamento, para levar para um albergue, para uma residência de curta permanência. E aí depois foi identificado, putz, tem uma ferida aqui horrível na perna, precisamos cuidar. Então vamos chamar o enfermeiro, o técnico de enfermagem, que vão saber orientar isso melhor do que ninguém. E aí, em cada momento do tratamento, essas necessidades vão mudando. E por isso que a equipe precisa conversar, para que essas pessoas vão trocando e possam, no final, ir desenhando o que é melhor para o paciente e pensando qual que é o melhor cardápio para aquele paciente, lembrando que a gente não aguenta comer a mesma coisa todo dia. De vez em quando é bom dar uma variada, é bom mudar o projeto terapêutico singular. Eu acho que eu não vou... A minha ideia de falar de remédio era bem rapidinho. Eu acho que... vou falar só isso aqui, tá? Então, ó, temos remédios para tratar a dependência do álcool. O remédio cura? Não, não cura. O remédio ajuda um pouquinho, tá? E é um pouquinho mesmo, só um pouquinho. Tem coisa que a gente pode prescrever para tabaco. Quando você vai para maconha, a gente não tem nenhum remédio com eficácia super comprovada. Quando você vai para cocaína e crack, a gente não tem nenhum remédio com eficácia comprovada. Então, a gente ainda precisa caminhar muito e ter essa consciência e passar essa consciência para os pacientes de que o remédio é uma parte pequena, porque tem muito paciente que ainda chega querendo a pílula mágica. Então, para fechar, a dependência ainda é muito estigmatizada, tem muito preconceito, ela é muito comum e é um desafio para todos nós. A gente sempre tem que olhar qual droga é usada, em que contexto e quem está usando, e o tratamento individualizado, em rede, em equipe multidisciplinar voluntária. Aí tem um monte de referência e tem o meu e-mail, se vocês quiserem me mandar mensagem, alguém que for mais tímido, não quiser fazer pergunta. Eu não sei como está de tempo, mas eu consigo esticar um pouquinho, a gente começou um pouquinho atrasado, eu consigo esticar um pouquinho. Obrigado. Diga, Vinícius. É bem isso aí mesmo que o senhor estava falando. Parece até que o senhor estava falando até de mim mesmo, sabe? Acho que é a realidade do mundo, né? Querendo ou não, né? A gente passa por certas circunstâncias na vida que fazem a gente chegar ao limite, né? Chegar num ponto que a gente mesmo a gente fala o que quando a gente para prestar atenção psicologicamente, a gente fala o que eu estou fazendo aqui? Por que isso tudo chegou? Por que isso tudo chegou nesse momento? Por que eu estou fazendo aqui? Se eu era daquele jeito e hoje eu estou de outro. Porque, querendo ou não, eu vou falar um pouco de mim. Um pouco de mim. Eu fui uma pessoa que eu tive 5 anos em situação de rua. Mas antes disso, eu tinha o meu serviço, eu tinha as minhas responsabilidades. Aí veio a parte psicológica, né? A parte psicológica do homem que já não estava muito boa. Por causa que antes, enquanto ele estava na dependência do álcool e da cocaína, para partes de curtição da vida, era legal, era tudo legal, pô, mó legal, da hora. Não, vou pro baile, vou curtir uma vibe, vou cheirar uma cocaína para me aumentar a adrenalina, vou beber um álcool para me ficar mais tranquilo, né? E aquilo ali vai acontecendo, isso aí vai tudo acontecendo. Só que o ser humano tem que ter a consciência que chega numa certa parte da vida que ele mesmo não para prestar atenção.
que aquilo virou dependência. O porquê que virou dependência? Por causa que eu mesmo, eu digo por mim, eu mesmo era uma bagunça, eu só usava cocaína e o álcool para mim ir mais para balada, para mim me sentir mais à vontade, para mim dançar melhor. Só que chegou um certo tempo que eu perdi meu pai. E a forma que eu achei de preencher esse vazio, sendo a minha válvula de escape, foi a droga, querendo ou não. Aí a cocaína e o álcool viraram rotina. Rotina. Todo dia, todos os dias eu tinha que usar, cheirar e tinha que beber para me matar aquela doença que estava na minha própria cabeça. Só que, graças a Deus, como Deus é maravilhoso e bota pessoas maravilhosas no nosso caminho, eu conheci projetos, eu conheci pessoas, e aquele negócio que você estava falando a cidade dos ratos, certo? Eu tive opções. Só que até o ponto que a pessoa, principalmente pessoas que estão na rua, né? Ela chega num certo ritmo. Eu fiquei 5 anos em situação de rua. Aquilo virou um hábito para mim. Querendo ou não, quando a gente vai falar do certo fulano e não pensa na substância, fica uma coisa meio complicada, porque, querendo ou não, a parte que a gente acostuma a usar todos os dias e beber todos os dias para a gente esquecer o problema, a gente acaba esquecendo da gente mesmo. Só que eu conheci pessoas maravilhosas e essas pessoas maravilhosas eram os ratinhos na minha jaula, né? No caso, né, eu posso dizer, né, que tiravam um pouco meu foco da substância e me mostravam as partes mais bonitas da vida. Foi assim que eu fui me localizando, né? Como posso dizer, né? A gente volta a andar, né? A gente começa a engatinhar e volta a andar, né? A vida, né? É só isso mesmo que eu tenho que falar. Parabéns, eu gostei muito da sua prosa. Obrigado. E eu acho que é isso, né? Quem vive isso na pele, sem dúvida nenhuma, tem muito a nos ensinar, porque a gente vai sabendo na teoria, a gente vai sabendo de ouvir histórias, mas para quem viveu, tem um outro peso, né? Para quem viveu na rua é um peso, sabe disso, como que é. Ainda mais por transtornos, né? E Sim. tem muitos milhares de motivos de a pessoa cair numa situação de rua e numa situação depressiva, né? Sim. Pessoal, se alguém quiser também fazer alguma outra pergunta, a gente aproveitar um pouquinho mais aqui a extensão aí de uns minutinhos do Thiago. Acho que Chica. Oi, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer o Thiago, né? A fala foi super clara, assim, né? Super didática. Então, bem bom de te escutar, assim. E queria te convidar a comentar, né, algo assim, porque às vezes na experiência das pessoas a gente está muito longe assim de conseguir ver, por exemplo, esses 11 critérios ali acontecendo, né? Muito longe de conseguir ver um diagnóstico ou ver que aquela experiência ali é isso mesmo, assim, né? Mas existem prejuízos, né? Prejuízos muito sérios, assim, né? Eu lembro de um casal que eu atendi, por exemplo, em contexto indígena, um casal indígena, que eles não, enfim, talvez não completassem nenhum daqueles critérios ali, ou no máximo 1 ou 2, né? Mas os episódios de uso que eles tinham eram tão intensos e tão danosos, assim, né? Que isso intensificavam gravemente, assim, né, a vida deles na comunidade, diante dos filhos, né? É um caso que chegou para mim porque num episódio de uso de cocaína eles se esfaquearam, assim, né? Um caso de extrema violência que chegou pela emergência, assim, né? E então
mesmo a gente não vendo ali, né, aqueles 11 critérios, a gente vê um dano terrível. E a gente vai investigar, a gente vai ver que tem história de abuso na infância, que tem, né, e toda uma violência que o uso intenso, mesmo que episódico, ele esculhamba a vida, né? Ele produz muitos danos, inclusive o risco de perder os filhos né, e todo a própria culpa deles mesmo, né, de vivenciarem tudo aquilo na frente das crianças, e facilmente a gente pode olhar para isso e pensar, é a droga, né? E claro que ela está ali intensificando, né, enormemente uma situação, né? Mas não é ela, não cumpre os diagnósticos, tem outras coisas muito mais profundas. Aí queria só trazer esse exemplo para te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Olha, se tem uma coisa que o DSM é abrangente. Então, assim, é muito fácil fazer diagnóstico pelo DSM. Se você tiver 2 dos 11, você já tem diagnóstico de dependência. Então, eu acho que até é um ponto para a gente ter um olhar crítico para o DSM, que às vezes ele faz diagnóstico demais se você for se ater ali só ao livro. Então, eu acredito que se a gente fosse ver, né, só isso que você falou, da pessoa estar tendo prejuízos de forma recorrente, você já consegue preencher 2 ou 3 critérios ali. Mas para além dos critérios, eu acho que não é esse o nosso ponto, eu acho que é a importância que a droga tem na vida daquela pessoa, seja importância, entre aspas, para o bem ou para o mal, seja uma importância individual ou coletiva, sejam as minhas horas de sono perdidas, que não vão atrapalhar, a princípio, ninguém, além de mim mesmo, seja uma briga com a família que seja mais intensa. Se chega uma pessoa com um relato desses, né, para o atendimento, eu acho que a gente precisa encarar como um problema relacionado ao uso de drogas, né? Você pode não é dependência, será que não é, uso nocivo, abuso, como é que eu vou chamar isso? Acho que não muda tanto o nome e a gente precisa pegar no ponto do sofrimento. Eu tive um paciente que ele chegou no meu consultório e ele falou com um peso, assim, muito grande, muito grande. Doutor, eu tenho um problema com Ritalina. E eu falei, tá, um problema com Ritalina, normal, né? Assim, tenho vários pacientes que têm isso. E aí fui investigar como é que ele usava, né? Quanto que ele usava. E aí ele falou, não, então, eu uso um comprimido no sábado, que eu sento para estudar para uma prova que ele ia fazer, era um concurso que ele ia prestar, então eu tomo um comprimido no sábado antes de estudar. Eu falei, tá, e quais as outras ocasiões? Ele, não, é só isso. Eu falei, tá, você cheira a Ritalina, você injeta? Não, é só esse um comprimido de sábado. E aí eu falei, gente, o que tá fazendo aqui, né? Isso é tão besta, é um uso tão pequeno, mas e depois de um tempo, né, que eu umas 2 ou 3 consultas com ele, eu não levava aquilo tão a sério. Até que eu me dei conta de que eu estava menosprezando o sofrimento dele. Não importa que era só um comprimido, aquilo estava trazendo um sofrimento enorme para ele. Então vamos lidar com esse um comprimido. Você quer parar de tomar esse um comprimido, a gente vai batalhar junto. Como que você pode estudar melhor? Como que você pode se concentrar? O que está dando errado? Então acho que para além dos critérios, é um pouco se colocar no lugar da pessoa e ver se aquilo está trazendo um problema ou não. A gente precisa ajudar. Edinaldo? Vocês estão me escutando? Minha internet está meio estável. Estamos sim. Certo. Bom, boa tarde para todo mundo, boa tarde, professor Tiago. Bom, primeiro dizer que esse tema é um tema que é de muito interesse do meu trabalho. Eu sou psicólogo de saúde indígena há 15 anos, mais ou menos. E uma das principais demandas que chega, né, para nós na saúde indígena
é o uso prejudicial de álcool em alguns territórios indígenas, em algumas comunidades. E acho que, como o senhor deve saber, né, entre os povos indígenas, né, os modos de vida e as culturas são muito diferentes da sociedade geral. Então, o contato também com álcool é de forma diferente, né? A gente tem uma dificuldade maior de compreensão do uso prejudicial nesses contextos, né? E como criar estratégias, principalmente estratégias dentro do campo biomédico. A gente né, percebe que o conhecimento que nós temos no campo biomédico do cuidar dessa problemática, ela não é suficiente para dar conta, né, dos agravos relacionados ao uso prejudicial de álcool, principalmente álcool, né, que é o que mais chega para a gente. E aí, assim, né, eu queria pegar um pouquinho do que o senhor trouxe em relação aos contextos, né, e o que a gente percebe que se agrava muito são os contextos vulnerabilizados de alguma forma, né, que para, né, a população indígena, uma vez que território invadido, território atacado, eles começam a sair do território e se instalar, muitas vezes, às margens de rio, com mais acesso à cidade, e é aí que começa o problema com o uso de álcool. Queria só que o senhor refletisse um pouquinho sobre esses contextos específicos de cuidado, né? Considerando aí o papel, né, da rede de saúde, dos profissionais e também dos contextos, né? Olhar um pouquinho para esses contextos que são muito, muito específicos, né? E que, de modo geral, a gente, né, ainda não dá conta. Olha, eu acho que esses contextos muito específicos, como os que você trouxe, eu não consigo nem imaginar o que eu posso falar para você. Porque é uma realidade muito distante da minha. Eu nunca fui numa aldeia indígena, eu nunca falei com uma população ribeirinha, e acho que até um ponto que eu acho que a gente tem que olhar com um olhar crítico para a formação médica nos grandes centros, não está na nossa realidade, na nossa formação. Então, eu acho que é impossível eu poder dizer para qualquer um de vocês como atuar nos territórios muito específicos como esses. Eu, assim, modéstia à parte, eu acho que eu sou um bom médico, eu acho que eu faço um trabalho bom, mas eu brinco quando vai algum familiar, olha, me liga, não sei o que eu faço, eu não consigo levar. Eu não sei também. Eu não consigo, eu falo, olha, se você trouxer o seu familiar aqui na minha frente, eu consigo ajudar, e eu acho que eu vou ajudar bem, mas eu não consigo, não sei ir na Cracolândia, eu não sou uma pessoa que tem essa formação de agir no território. Então, eu acho que o principal que eu posso dizer é que eu acho que vocês têm, todo mundo, né, que trabalha nesse tipo de território, tem que se empoderar muito do seu conhecimento, porque é um conhecimento que é o contrário, você que pode começar a dar aula aqui para a gente sobre como atuar nesse território. E acho que assim no seu território, assim na Cracolândia, aqui no centro de São Paulo, assim em outros contextos. Acho que se tem um ponto que o modelo biomédico falha demais, é nesse ponto de não escutar as pessoas, né? Ninguém sabe mais sobre a sua vida do que você mesmo. E a gente, às vezes, esquece disso como profissional de saúde. Então, eu não sei o que você pode fazer, mas eu tenho certeza que você sabe. Coloque em prática o que você sabe, que com certeza vai dar algum resultado positivo. Queria aproveitar aqui, antes de voltar para o Vinícius e Helena, né, para destacar que eu acho que o Tiago fala de um lugar raro, Tiago, que é desprovido da arrogância que vem, né, desse conhecimento médico muitas vezes, né, de um cuidado descontextualizado, né, de um cuidado que se faz de cima para baixo,
de fora de contexto, né? E que às vezes chega nessa autoridade, né, de que vai resolver uma situação e que sem esses conhecimentos locais, né, sem esses conhecimentos comunitários e da própria pessoa, né, eles ficam muito desconectados, eles ficam muito despotencializados, né? Acaba diminuindo muito a possibilidade, né, de fazer alguma intervenção que tenha sentido, né, que gere, de fato, um impacto, né? E acho que Edinaldo vem dessa experiência do cuidado indígena, Chica também, e nós temos aqui, né, pessoas indígenas, né, das suas comunidades, e que a gente vai fazendo essa aposta, né, de apoiadores em território, entendendo que há algo do cuidado que é um cuidado não especializado, né, nesse sentido de que há um conhecimento comunitário, popular, né, que se constrói a partir dos enfrentamentos do dia a dia, né, da realidade, das realidades locais, e da importância da gente fazer um processo de cuidado intercultural, né, então é essa mediação que a gente quer construir um pouco, que tá, de fato, numa situação de sofrimento na terra indígena, lá nos assentamentos, né, de que a gente tem essa mediação cultural, né, de quem sabe dessa realidade, conhece essa realidade, já desenvolve estratégias, né, de lida com esse tipo de sofrimento e que possam acessar esse conhecimento acumulado, né, de outras cosmovisões, né, de outras epistemologias que possam se fazer encontrar, né, aumentando aí a potencialidade da gente avançar e tornar a vida um pouco melhor, né? Então, acho que queria destacar muito essa boniteza aqui desse encontro, né? A gente teve... Bom, agradeço as palavras gentis, eu me esforço. Toda essa aula eu dou, tem uns 20 anos que eu dou essa aula, eu vou aprimorando ela, tal, e depois de 20 anos eu pensava que a aula tá pronta, tá linda, eu só preciso ir dando uma lapidadinha assim, sai uma novidade. E aí eu dei essa aula faz 2 anos para um público multiprofissional, e aí mostrei o slide lá da rede de saúde, a UPA, o CAPS, tal, arrasando, né? Psiquiatra desconstruído, falando de rede, né? E aí um cara levantou a mão e falou: doutor, o senhor está falando de rede? Eu não estou me vendo aí nesse slide. Aí eu falei: nossa, mas o que você faz? Eu sou assistente social. E cadê o Sistema Único de Assistência Social? Falei: gente, 20 anos depois de dar essa aula, ainda tem coisas centrais, não é só dar uma lapidadinha, não, ainda tem um monte de coisa central aqui para eu mexer. Então, cada vez que eu dou essa aula, vem algo diferente. E sobre essa questão, né, de que a Luciana estava falando do cuidado transcultural, a gente teve uma experiência, não sei se eu já contei, Luciana, para você, muito bonita. A escola tem o projeto Xingu, né? A Escola Paulista de Medicina tem o projeto Xingu. E a gente teve uma época que a gente recebeu muitos pacientes com problema de uso de substâncias vindo das aldeias. E aí, um paciente específico, que foi o primeiro, ele era neto do pajé. E ele veio muito desconfiado do tratamento. E aí, na segunda consulta, veio o avô. E aí, os dois, no final, falaram: ele só vai fazer tratamento aqui se a gente puder fazer uma pagelança nesse lugar para limpar das energias ruins e invocar os espíritos que vão nos ajudar. E a gente fez uma baita discussão na equipe, né? Como é que pode, não pode, a gente topa, não topa. Bom, a gente falou: não, então a gente vai abrir, e não podia ter ninguém, então a gente vai abrir num sábado e você vem e faz a pagelança, e aí deu super certo, a gente conseguiu dialogar e era esse cuidado compartilhado mesmo. Vinícius, Helena e depois a Chica, e a gente retorna com o Thiago para finalizar. Mano, é isso aí, né, gente? Tudo que eu tenho, doutor, tudo que eu tenho para falar, eu tenho que falar de mim, né? Querendo ou não, né? A gente estava nessa conversa aí que você estava falando aí, né? A gente muda hábitos, né? A gente tem a questão de mudar hábitos. E aí é difícil para uma pessoa que quando chega a 5 anos em situação de rua,
ela voltar a se ressocializar, né? Eu fui uma pessoa que quando eu estava em situação de rua, não queria saber de nada. Todo dia eu sabia que ia ser a mesma rotina. A gente costumava até brincar e dizer, e lá vamos nós de novo, né? E lá vamos nós de novo para mais um dia, que era um dia de álcool e droga. Só que quando eu comecei a descobrir, o que eu comecei a raciocinar, é o que eu falo para todos. A gente faz. Eu trabalho junto à professora Luciana, não sei se o senhor sabe, no projeto de redução de danos, né? E eu hoje já a limpo há um bom tempo, casado, hoje tenho casa, eu posso dizer, eu tenho um lugar para ir em casa descansar, legal, chegar, deitar, descansar, tomar meu banho, eu tenho um lugar para me fazer comida. Isso daí é uma coisa que é muito maneiro de dizer. E são coisas maravilhosas que as pessoas da rua perdem o prazer. Mas que chegando ao ponto que eu quero dizer tem que ter muita calma psicológica para estar tratando essas pessoas que estão em situação de rua, que estão em campo aberto, como o senhor falou, que nunca foi em campo aberto, provavelmente numa Cracolândia, já passei na Cracolândia também. E se for parar para dizer uma palavra, nós tivemos umas ações na Biquinha, no local onde eu me encontrava em situação de rua, né? E eu era uma pessoa. E quando eu cheguei com o crachazinho, escrito meu nome, com a blusinha eu limpinho, sabe, doutor? O chinelinho no pé, unha cortadinha, cabelinho arrumadinho, outra forma de expressão, de falar, né? Aí eles perguntaram para mim, né? Pô, Vinícius, pô, até hoje perguntam, né? Como tu conseguiu? Como conseguiu? Não é, gente, o que eu tenho para falar, volto a falar, que experiência em campo eu tenho, eu posso falar que eu tenho experiência em campo. A única coisa que eu tenho para falar que é a realidade que a gente tem que parar para prestar atenção. É no foco da substância e da pessoa, do sujeito, que era o que o senhor estava mencionando, certo? Eu tenho que parar para pensar. É o que eu falo para o pessoal. Você tem que parar para pensar, porque você teve uma época que você pegava um litro de uísque, você ia para o baile. Mas você só pegava aquele litro de uísque para ir pro baile beber, curtir, brincar, bagunçar. Aí chegava lá, dava uma cheirada de uma cocaína, aí dava aquela adrenalina, brincava, bagunçava ali, e era aquela rotina. É o que eu falo para todo mundo. Só que você tem que. Você próprio, você não pode querer colocar problema nos outros. Você tem que colocar problema. O problema real é você. O porquê que eu digo que é você? Porque você tem que parar para prestar atenção a hora que você, lá atrás, você comprava a sua garrafa de uísque, você ia para o baile para beber, você tirava a sua cocaína na noitada, você tirava para curtir, para dançar. Só que hoje, olha a situação que você se põe. Hoje você bebe para arrumar briga, hoje você cheira para não dormir, não comer, não ficar sério, ter as crises de abstinência. É o que eu costumo falar para os outros, para as pessoas que estão em volta de mim, né? Que, querendo ou não, a nossa recuperação também, que eu quero que seja motivo para outras pessoas também aproveitarem as coisas maravilhosas da vida, porque, querendo ou não, a vida é muito maravilhosa, né, doutor? Sem dúvida. E vale a pena, né, viver, sem dúvida. Vamos lá, Helena e Chica? Tá dando aí, Helena, ou vai a Chica primeiro? Tia Helena travou as 4 rodas aí? Quer que eu desça aí, tia Helena? Eu dou a mão.
Tá ouvindo? Sim, Agora sim. Agora sim. Então, boa tarde a todos e todas. Bom, eu sou daqui de Santos, da redução de danos, e agora faço parte desse projeto da saúde digital, que para mim é assim, um desafio muito grande na minha vida. Uhul! Felipe, esse tablet é uma novidade assim, que eu não estou conseguindo nem respirar direito. E não estou conseguindo visualizar eu ali ainda, né? Mas Abre a câmera, tia Helena, para nós ver essa beleza, tia Helena. Deixa ela vir. Eu até me maquiei para ficar mais bonito, mas não deu para ninguém ver. Mas, enfim, eu estava aqui fazendo não uma cola, né? Estava aqui dizendo que... Bom, deixa eu me apresentar, eu sou Helena, eu sou aqui do campo da Baixada Santista, e quero dizer que é um prazer poder estar compartilhando essas ideias com todas as pessoas também desse grupo, que não conheço todos, mas eu acredito que uma hora a gente se conheça. E assim, eu quero dizer primeiro aqui, do que o professor estava dizendo, eu quero dizer que é uma satisfação estar ouvindo o senhor falar, porque, como o Vinícius falou, eu não falo de outros também, eu falo de mim também, tipo de a gente se pôr no lugar do sofrimento do outro, né? Eu acho que é uma coisa muito importante e que eu acho que todo mundo devia aprender isso, né? Se pôr, os profissionais, não vou generalizar, mas eles têm que se pôr no lugar da pessoa que está procurando uma ajuda, né? Porque eu acho que é muito importante isso, que, como eu já disse, a minha vida não é uma vida assim... Hoje eu estou muito legal, minha vida hoje está maravilhosa, está do jeitinho que eu pedi, sabe? Mas demorou muito para chegar aqui, até eu chegar aqui foi muito sofrimento, muita tristeza e muitos prazeres usando a droga e bebendo também. E eu acho que as pessoas estigmatizam o crack, a cocaína e outros e deixa o álcool para lá. O álcool é o primeiro que chega. É o primeiro que chega. Eu, graças a Deus, nunca tive problema com o álcool, mas eu bebo para ficar legal, porque eu sei que eu fico legal, que eu troco uma ideia legal, que eu dou risada. Até os meus filhos gostavam quando eu era criança, sabe? Assim, tipo, eu sempre fui uma pessoa, não vou dizer conservadora, eu sou uma pessoa reservada, né? Então, eu acho que tudo isso ajuda as pessoas a conviver bem. Eu conheci, não, eu fui no CREAS aqui, a semana passada, e eu encontrei uma assistente social de muito tempo. Eu acho que uma das primeiras que eu tive contato na minha vida de humano, né? E aí, falando umas coisas, mas aí eu estava com uma colega também que é muito parceira, mas que, na realidade, também já tive problemas, né? Não vou citar nomes, mas, enfim. E aí ela falou, oi, Helena, e eu falei, oi, dona fulana, que bom. Ela falou, que bom te ver, você tá legal e tal. E eu fiquei olhando para ela assim, né? E aí, vai e vem a conversa, ela perguntou de uma outra usuária da rua, que até então já fez umas visitas na nossa convivência de redução de danos, e aí eu falei, ela está bem, e aí a colega falou, não, ela não está legal, Helena, eu vi ela muito mal lá na entrada da cidade e tal. E aí, continuando a conversa vai, conversa vem, essa assistente falou, aí entrou, ela falou, Helena, que bom te ver e tal, que bom ver que você está bem, legal. Falei, sim, agora eu estou bem, legal, e agora eu luto pelos nossos direitos, pelos direitos de quem não pode lutar também. E aí ela foi e falou para mim, olha que coisa que eu fiquei pensando, eu falei, os anos passou, ela não mudou nada, é isso que eu falei, não mudou nada. Por quê? Ela falou para mim que se eu visse a Adriana, que era para mim falar que ela estava lá no CREAS, que era para a Adriana fazer uma visita para ela, mas que era para a Adriana ilegal. E aí eu falei, Adriana legal, ela não sai nem de casa. E a vida dela é do jeito que a gente já sabe, na substância, no uso, né? E eu acho que
o que nós tem de bom, redutores, e eu acho que a maioria das pessoas que está envolvida nesse projeto da saúde e tal, eu acho que é isso. E a gente se põe no lugar de outras pessoas que estão lá, e nem eu costumo falar, eu sou do território aqui, do território da Santos, território onde eu moro, é o território onde eu atuo, e aonde tem muitas pessoas em situação de rua, aonde eu também já estive, né? E eu acho que se a gente for falar com as pessoas só se ela estiver legal, porque eu acho que quando ela está legal é naquela parte. Porque na maioria das vezes a pessoa, quando ela está no seu uso, ela não quer nem conversa. E eu admiro isso, eu me sinto muito bem quando elas falam comigo e elas estão daquele jeito. E a pessoa fala que é para você ir legal. Eu não tenho condições de sair. Eu, particularmente, né? Eu costumo fazer as minhas coisas, as minhas responsas abstinente, não de uma substância que é a maconha. E que a maconha, para mim, não é droga. Eu fico sentida, magoada quando as pessoas falam isso. Né? Então, eu acho que a gente se pôr no lugar do outro, no sofrimento do outro, eu acho que é muito importante. Para a gente estar se aproximando das pessoas que precisam da gente. Porque, na maioria das vezes, as pessoas estão precisando, como eu já disse, da minha pessoa. E eu estou sofrendo, mas eu não consigo falar. Como eu queria que as pessoas adivinhassem o que eu estou passando. Né? Então, eu acho que uma expressão, né, a gente aprende assim, uma expressão, do jeito que você está, se você está cabisbaixo, né? Então, eu acho que isso é muito importante na gente, e eu acho que, futuramente, eu acho que vai ser muito importante também para a gente estar fazendo o nosso trabalho. A outra assunto que é o efeito do álcool e a droga ilícita. Não é o mesmo para todos. Nem eu já disse, eu bebo, eu amo beber, eu fico legal, fico melhor do que eu já sou, né? Assim eu converso, eu dou risada, eu me divirto, mas também eu não gosto que venha na minha reta, né? Porque eu acho que cada um tem que ter o seu direito, seu espaço de diversão, de você poder, o seu lazer, de você estar falando e fazendo o que você gosta e com quem você gosta, né? E geralmente a gente beber em casa é legal, mas não é a mesma coisa do que quando a gente está com alguém ou do que quando você está num lugar, né, num barzinho, em algum lugar. E, na maioria das vezes, tem aqueles atacantes, né? Eu acho que a gente tem que ter a nossa defesa muito boa, que é isso, né? Porque, na real, eu já tive um relacionamento e a pessoa bebia e eu tinha já que me ficar armada, porque a brisa dele era agredir os outros, sabe? É uma coisa muito absurda que eu acho até hoje. Por isso que hoje em dia eu prefiro andar assim no meu território. Eu não costumo ter muita intimidade com ninguém, beber com ninguém. Eu prefiro beber sozinha. Ou então com outras pessoas. E eu já sei que tem aquelas pessoas que já bebe, já olha todo para você, que é uma coisa assim muito louca. Eu acho horrível, né? Eu acho que o psicológico de um não é igual ao outro, né? Que nem eu já fiz uso de várias substâncias, de vários experimentos, e não é a mesma coisa para um e para outro, né? O que eu acho que é muito mais, eu acho que na realidade as pessoas também, independente do seu estado que você fique, eu acho que eles têm que ter um pouco mais do limite da gente mesmo, né? Porque as pessoas, às vezes, ele não tem coragem de fazer uma coisa que ele gostaria, né? Tipo, até mesmo de agredir alguém, ou então de falar alguma coisa para alguém, de expressar alguma coisa. E aí ele vai e fala, hoje eu vou beber nessa intenção, o que eu acho horrível, né? Eu acho que a gente tem que ter, assim, sei lá, pelo menos tentar, né? Eu acho que o outro, ele não é culpado, né, de você ter essa timidez, onde só ele bebendo é que ele extravasa, mas aí quando ele extravasa tudo de vez, ele acaba machucando ele, se machucando o que está do lado, né?
o que é uma coisa assim muito dolorosa também, né? E eu acho que o outro que eu ia dizer é que a curtição ela varia muito de substância para substância, né? Que nem o Vinícius disse, cheirar um pó para ir para uma balada e tal. Ai, que susto. Se eu cheirar um pó, eu não vou para balada nenhuma. Eu vou ficar engessado. Isso se for o pó. Agora, se for o pó royal, eu vou ficar mais brava ainda, porque vai atacar minha sinusite na hora, né? Mas eu acho que a substância mesmo que me leva a esse é o álcool e a maconha, né? Coisas de fumar. Agora, coisas de cheirar. De fumar também, vou dizer assim, que crack também não me leva para balada nenhuma. Eu posso até ir para uma balada depois que eu fumar crack, mas eu tenho que beber muito. E aí corta aquela brisa, né? Então, eu acho que muda muito. E eu acho que a substância mesmo que eu gosto é a maconha, o álcool, mas eu acho que para muitos também eu conheço pessoas que não podem nem sentir o cheiro de maconha, né? Mas é isso. E vamos dizer que eu gostaria muito, né? Mas, infelizmente, a gente ainda vai ter muita luta pela frente. E as pessoas se colocassem no lugar do outro, né? Até mesmo de um animalzinho que está ali na rua e que chega cheirando a gente. Se ele chegou cheirando, então ele merece um carinho, ele tem que... Né? Ele não merece um sai para lá, né? Então, eu acho que é bom isso, a gente tratar as pessoas do jeito que a gente gostaria de ser tratado. E vou dizer também que eu não tenho diploma de psicóloga, mas eu sou psicóloga por experiência. Pela vida. A vida me fez psicóloga, né? Porque, como eu já disse, eu moro aqui no meu território, onde eu já dormi na calçada, onde eu já... Que, olha, eu vou falar uma coisa, viu? Essa vida... Mas eu não vou dizer que não era uma vida que eu não gostava, porque eu estava lá, então eu acho que a escolha que eu fiz, a gente gosta, e eu ficava lá porque eu gostava, eu cheirava, eu fumava, e eu bebia e tal, e eu acho que o que importa na vida da gente é isso. Mas eu acredito também que eu acho que tem uma hora que a gente tem que fazer um break, porque se está fazendo mal, se eu abandonei o meu trabalho, se eu abandonei os meus filhos, né? Eu acredito que uma hora você bota a cabeça e você fala, caralho, né? Se pôr no lugar dos filhos da gente, né? E é isso. Obrigada, sua linda, maravilhosa. E eu vou ter que, assim, eu acho que a gente ficaria aqui muito, muito, muito tempo juntos. Estou preocupada já com o horário, que a gente ultrapassou bastante, aí preocupado com as... Eu preciso ir, mas eu vi que tem a Bianca. Será que dá para ser rapidinho, Bi? E aí a gente fecha com... Obrigada. Um minutinho só. Primeiramente, não, ela fala demais. Sua aula excelente, não te conheço, mas estou conhecendo. Prazer, Bianca, sou apoiadora aqui da Baixada Santista. Eu quero agradecer a todos aí, principalmente essa mulher maravilhosa que a gente passou uma semana juntas. A Paula, a Cláudia, não conhecia a Marinês, o Deraldo, que não está presente, a Tati. São pessoas maravilhosas que a gente estava em Brasília correndo atrás de algumas coisas, né, Luciana? Que graças a Deus deu tudo certo. E era só isso para agradecer mesmo, tá bom? Bem breve. Vocês estão me falando, Marinês, saudade! Obrigado. Tiago, agradecendo muito, 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 te passando aí para as palavras finais e que a gente tenha outros bons encontros. Sim, não, queria apenas agradecer, que é um prazer estar aqui, é um prazer colaborar, eu sempre gosto muito e aprendo muito. Obrigado, me chamem mais.